Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui, né, o professor Tiago, para me dar aquela aula maravilhosa para vocês. E hoje a gente vai dar continuidade à independência política da África, da Ásia e da América Latina. Mas antes da gente dar início à nossa aula, vamos lá, né, gente? Deixa o like aí, se inscreve no canal, que isso vai me incentivar cada vez mais a produzir esses vídeos para vocês, tá certo? Então vamos lá, né, gente? Vamos continuar. Para a gente falar dessa independência política que vai acontecer na África, na Ásia, na América Latina, a gente vai falar hoje de outra parte, né, que verdadeiramente estão ligados, que são os golpes militares que aconteceu nos países da África, né, logo após a sua independência política, e o apartheid na África do Sul. A gente vai entender hoje que até em alguns países da África, nós estamos hoje, né, no 2020, existe até hoje países na África que são ditaduras militares. E a gente vai entender por quê. Qual foi o processo que levou aos militares na África a chegar ao poder? E aí a gente vai entender também o apartheid na África do Sul. O que foi o apartheid? O que gerou isso? O que foi isso? Como era que a população negra e branca convivia no apartheid? Então a gente vai entender este processo. Então assista o vídeo até o final, tá certo, gente? Vamos lá, vamos começar. Para a gente observar como foi que os militares chegaram ao poder, a gente tem que entender como vai acontecer isso. Qual foram os problemas que a África teve que levaram a colocar militares no poder. A gente vai ver que a independência política não vai resolver todos os problemas existentes na África, principalmente aqueles que foram gerados pelo tráfico negreiro, né? Que foram a exploração da mão de obra africana, que inclusive o Brasil, se a gente for observar, aqui no Brasil, os negros, os escravizados que vieram da África foram a principal mão de obra do Brasil, né? Verdadeiramente eles levaram o Brasil colônia nas costas. E também a gente vai observar que esse tráfico negreiro vai diminuir gigantescamente a população africana. E aí com tudo isso, gente, a gente vai observar do tráfico negreiro, diminuição da população na África, a dominação europeia. E aí quando vai acontecer essa emancipação política, quando eles se tornam emancipados, independentes, a gente vai observar que a África vai começar a viver diversas crises, principalmente crises econômicas e até guerra civil. Por quê? Um dos motivos a gente vai ver já aqui na frente, tá certo? Que umas são as fronteiras territoriais, porque são várias etnias morando junto. E aí, por exemplo, você coloca uma facção, vamos dizer assim, e outra facção aqui morando no mesmo lugar. O que é que vai? Vai acontecer briga, vai acontecer guerra. E aí foi o que aconteceu na África. E como eu já comecei a explicar, uma das causas dos conflitos, gente, foi as fronteiras estabelecidas. Foi porque quando os europeus começaram a colonizar a região, moravam várias etnias, vários grupos, vários povos que habitavam ali a África, que tinham costumes e modos diferentes. E aí eles foram colocados para morar juntas. Que aí as fronteiras, que eles tinham as fronteiras étnicas, foram colocadas como fronteiras políticas, né? Os colonizadores, eles criaram uma nova fronteira.
E quando eles saíram é que vai gerar essas enormes rivalidades étnicas, que aí vão gerar sangrentos confrontos e guerras civis. E aí a gente vai observar que depois da independência, quando os colonizadores, quando a África conseguiu a sua emancipação através de acordos diplomáticos, né, através da paz, e outros conseguiram a emancipação política através de lutas armadas. Mas depois que eles conseguiram essa sua independência, a gente vai ver que essas rivalidades étnicas, desses grupos que viviam, foram misturados, estavam vivendo no mesmo lugar, vão gerar guerras civis, muita morte, verdadeiramente um confronto verdadeiramente sangrento. E aqui a gente pode entender, aqui nesse mapa, vocês estão vendo duas fronteiras, a fronteira étnicas, olha aí, como esse primeiro mapa, a gente vai ver que aqui na África viviam várias etnias, vários grupos, né, vários povos habitando o continente africano com costumes diferentes, com línguas diferentes. E aí o que é que vai acontecer? No outro é a fronteira política, como foi dividido a África, inclusive depois que os colonizadores, né, deixaram o país, né? E aí a gente vai ver que colocaram vários povos para morar junto. E aí o que é que vai dar? Muitos povos, muitas etnias eram rivais. O que é isso? Eram inimigas, viviam em confrontos há gerações. E aí o que é que foi acontecer? Quando coloca dois inimigos para morar junto, vai ter guerra. Foi isso que aconteceu na África. A África, desde 95, né, de 1995, se a gente for observar, desde a independência da África, ela vai viver guerras civis enormes, porque as populações étnicas muitas vezes eram rivais, e muitas delas queriam que voltasse até essas fronteiras, né, étnicas. Cada povo queria sua fronteira, queria suas terras de volta. Com a independência, gente, as minorias, elas também queriam sua autonomia. Aí, ao exemplo do que aconteceu no Sudão, por exemplo. O Sudão, a população do sul, a maioria era cristão e queria se separar do norte, que eram muçulmanas. E aí o que foi que aconteceu? O sul e o norte, o sul queria se separar do norte, né? E o norte não queria essa separação. E vai gerar o quê? Uma guerra civil que vai começar em 1972 e vai terminar em 1900. Que vai começar em 1955 e vai terminar em 1972, né? E aí o que é que vai acontecer? Quem vai ganhar é o norte, com a maioria sendo muçulmana. E aí a gente vai observar que isso vai ser comum, que as minorias vão querer autonomia. E aí a gente vai observar que muitas vezes, como o que aconteceu aqui no Sudão, não vai ser permitido. E aqui a gente está observando aqui o mapa do Sudão, né? O norte, se a gente for observar aí, a população é na sua maioria muçulmana. E ao sul, a sua maioria é cristã. E aí a gente vai observar que um queria se separar do outro. Mas quem vai ganhar é o norte, com a maioria muçulmana. Na Nigéria, gente, o que é que vai acontecer? Nesse outro país da África, em 1967, vai ser dado um golpe de Estado, que vai ser liderado pelo tenente-coronel Ndogo, né, Oju. E aí ele vai proclamar a separação da chamada Biafra, né, que, incrível que pareça, a região da Biafra, inclusive, dando aqui aquele estalozinho, aquela luz acendendo. Vocês já assistiram o filme O Atirador? Que o Atirador, o filme, ele ocorre
com um massacre de uma população que vivia na Biafra. O que é isso? Que era uma população rica em petróleo. É só para dar aquele estalozinho para a gente se lembrar que às vezes um filme fala de uma realidade, né? E aí o que é que vai acontecer? Voltando ao assunto, ó, o governo nigeriano ele vai reagir verdadeiramente. Aí vai fazer o que? Vai ter uma guerra civil gigantesca que vai começar em 1967 e vai terminar em 1970. Com o que? Com nada mais de 2 milhões de mortos, tanto pela guerra, pela fome, e a maioria da etnia Ibó, que vão ser mortos. Verdadeiramente vai ser uma guerra civil que vai ser mergulhada em todos os países africanos depois da sua emancipação política, vão viver confrontos, vão viver guerras políticas. Em alguns países, gente, quando eles ganharam a sua independência, a primeira coisa que eles vão fazer é a militarização. O que é isso? Eles são um povo independente, então ele precisa de um exército, ele precisa defender suas fronteiras e eles começam a militarizar, né? Criar as suas forças armadas. E aí eles vão começar a investir principalmente em comprar materiais bélicos, comprar armas para a formação do exército. Com isso, gente, o que é que vai acontecer? Os militares eles vão passar para evidência, eles vão passar a ser vistos. E aí, já que depois da independência todos os seus líderes políticos eles não conseguiram verdadeiramente atender à necessidade da população, os governantes eles não conseguiram verdadeiramente acabar com os problemas que a África vinha passando, e a população mesmo começou a ver os militares como uma saída para resolução daqueles problemas que ele já existia. E aí a gente vai observar que vai começar a ter agora um papel muito forte de militares no poder. O resultado disso, gente, que foi a partir da década de 70, vai haver muitos golpes militares na África. Vai ter golpe militar na Nigéria, na Argélia, Zaire, na Gana, República Central Africana, no Alta Volta, né, atual Burkina Faso, na Burândia, na Uganda. De todos eles, gente, quem vai assumir o poder são oficiais do exército e vão implantar as ditaduras, os regimes ditatoriais nesse período. Por quê? Lembrando que foi porque os governantes políticos não conseguiram, né, verdadeiramente fazer com que certos, vamos dizer assim, não conseguiram fazer com que a necessidade da população acabasse, que a gente sabe que a África foi colonizada há séculos, foi extraída seus produtos há séculos, durante a industrialização foram tiradas matérias-primas, qual os africanos foram consumidores e deixaram o país na miséria. E aí isso vai servir como base para esses golpes militares. E agora, gente, a gente vai entrar num assunto bastante interessante. E aí a gente vai falar o que foi o apartheid, né, que aconteceu lá na África do Sul, né, num país do continente africano. Inicialmente, para a gente entender o que foi o apartheid, a gente tem que entender como se deu a colonização da África do Sul. Inicialmente, essa colonização foi iniciada pelos holandeses e os ingleses. A África do Sul ela vai conseguir sua emancipação política, sua independência, em 1931. E nesse período, a África do Sul, né, tinha uma minoria branca de origem holandesa, que eram chamados de afrikaneres ou boeres. E eles, essa população branca, é quem tinha
um domínio político e econômico. Aí o que foi que aconteceu? A partir de 1911, os boerês, eles vão aprovar diversas leis restringindo os direitos da maioria negra. E aí o que é que vai acontecer, gente? Essa restrição vai tirar verdadeiramente muitos direitos da população negra. É que a liderança, né, Zulu, Pichele K, Isaac Semé, ele vai formar o partido, né, o Congresso Nacional Africano, que eles vão formar esse partido para defender os direitos dos negros. Só o que é que vai acontecer? Em 1948, o governo ele vai instituir o apartheid, né, que significa no africanês separação. E aí vai começar a política de segregação racial. O que é isso? Ele vai verdadeiramente tirar e impedir o negro de ter seus direitos. Por exemplo, o negro, a partir desse momento, ele não tem direito à terra, ele não tem participação política, quer dizer, ele não pode votar, e também vai tirar todos, o negro ele vai ser tirado dele todo o serviço público. Por exemplo, ele não pode, né, ir ao banco, ele não pode estar nas praias, ele não pode usar o ônibus público e ele não pode estudar. E ainda vai ser proibido o casamento entre brancos e negros. E aí isso vai ser uma política de segregação racial muito forte. Muito forte. Mas aí o que é que vai acontecer? Na década de 70 vai acontecer um protesto pacífico, onde 67 negros vai ser totalmente massacrado pela polícia. E depois, né, o CNA, que é o partido político fundado pelo Zulu, ele vai ser declarado ilegal. E o seu líder, o famoso Nelson Mandela, vai ser preso e condenado à prisão perpétua. Tudo isso porque os negros ousaram a lutar pelos seus direitos. E aqui tá que esse é o massacre que aconteceu na década de 60, onde 67 negros foram massacrados pela polícia. Olha aí, foi sem pena e sem piedade. Era uma manifestação totalmente pacífica. Mas aí a gente vai observar que a polícia verdadeiramente massacrou esses manifestantes, sem pena e sem dó. Pela essa segregação, né, étnica racial que vai acontecer na África do Sul, vai ter a mobilização internacional, né, porque a partir da década de 70, os países internacionais eles vão se mobilizar contra essa política de segregação racial que está acontecendo na África do Sul. E aí, uma das primeiras medidas tomadas pela comunidade internacional é expulsar a África do Sul das comunidades britânicas, que foram criadas pelos ingleses, né? Porque os ingleses eles tinham objetivos econômicos, mesmo depois que as suas colônias fossem emancipadas, eles ainda tinham acordos políticos. Então eles foram expulsos de lá. Outra medida foi tomada pela ONU, que ele vai verdadeiramente fazer um bloqueio político e econômico. Ele vai dar sanções, vão proibir a África do Sul em alguns pontos econômicos e políticos. Também vai proibir os atletas sul-africanos a participar das competições internacionais. E aí, gente, isso verdadeiramente vão ser restrições pesadas. E aí o que é que vai acontecer? Os negros sul-africanos, eles vão deixar de lado a política de não violência e agora vão lutar. Eles vão para o confronto mesmo. E é isso que em 1984, em resposta a essas manifestações contra o apartheid, que começaram a ser manifestações agora violentas, é que
a África do Sul vai declarar lei marcial. E aí, verdadeiramente, a partir de agora, vai ficar um regime, quase uma ditadura, verdadeiramente. E aí, o que é que vai acontecer? A pressão internacional vai ser tão grande sobre a África do Sul que, na década de 90, Frederic de Klerk, né, o presidente da África do Sul, ele vai libertar o Nelson Mandela. E ele vai legalizar, né, o CNA. E em 1994 vai chegar ao fim o apartheid, né? E aí Nelson Mandela, nesse período, ele vai ser eleito presidente da África do Sul. E aí a gente vai observar que aqui vai começar verdadeiramente a luta pelos direitos dos negros a partir do Nelson Mandela, que vai ser verdadeiramente um presidente verdadeiramente genuíno, um homem altamente intelectual que conhece o que o povo negro passou. E aí a gente vai observar que ele vai mudar a realidade da África do Sul. E aqui está aqui o Nelson Mandela, né? Verdadeiramente um que lutou contra o fim do apartheid, foi eleito, escreveu diversos livros, verdadeiramente é um homem muito intelectual, verdadeira também é um herói, verdadeiramente ele é um homem magnífico, altamente inteligente e verdadeiramente um cara consciente da sua missão e um dos melhores presidentes que a África do Sul já teve. Bom, gente, aqui a gente está terminando a nossa aula por hoje. Quero agradecer a participação de todos, principalmente nesses últimos meses que a gente está em isolamento social. Quero agradecer e parabenizar a participação de todos. Todos os alunos, eu estou vendo como estão verdadeiramente assistindo os vídeos, fazendo as atividades. Isso é muito bom. Verdadeiramente é excelente essas atividades que vocês estão fazendo. Eu estou observando, cada vez eu me surpreendo mais com vocês, verdadeiramente pelo desempenho que vocês estão tendo. Isso é muito bom, gente. Eu quero parabenizar isso por vocês. Mas não se esqueçam, deixa o like, bota aí no seu gostei, se inscreva no canal, que isso vai incentivar nós professores a produzir mais material de qualidade para vocês, gente. Eu quero desejar aí uma boa semana cheia de paz, de alegria para vocês e para a família de vocês. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Tchau.